יחד, 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 כולם קדושה, יש עליך, כולם קדושה. Então, gente, mais uma vez aí, Shabbat Shalom, uma boa tarde, tá bom? Baruch Hashem aí, estamos começando mais uma aula. Sou grato a Hashem aí, como o Rodrigo, agora há pouco aqui, antes de nós iniciarmos a aula, estava conversando que o mês de Tammuz, né, que é o mês na qual nós entramos, é um pouco difícil, né, onde as energias aí estão um pouquinho complicadas, e foi uma semana difícil, um pouquinho difícil, mas Baruch Hashem conseguimos aí, com a ajuda de Deus, chegarmos e estarmos aqui para juntos estarmos estudando mais um pouquinho aí das leis de Noah, se aprofundando um pouquinho mais na lei de hoje, que é referente à blasfêmia. E Baruch Hashem, vamos dar início. Porém, antes aqueles recadinhos básicos, né, pedir para vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube ou por qualquer um outro, pelo Facebook aí, para que vocês possam curtir, compartilhar, tá bom, os vídeos aqui do nosso canal, porque é muito importante. O nosso intuito, vocês bem sabem, que é divulgar Torá. Nada mais do que divulgar Torá, divulgar as 7 leis de Noah, para que possam estar alcançando a mais pessoas. Então, assim, sempre que vocês entre lá no nosso canal, assistam os vídeos, que são conteúdos muito ricos, que eu sei que vai fazer grande valia aí para a vida de vocês. Tá bom, meus amigos? Também pedindo a vocês aí que não deixe de ajudar a Beit aí. A gente está, Baruch Hashem, aí quase na conclusão aí do aluguel do espaço físico na nossa Beit. E se Deus assim quiser, espero tomar e rezo para que na semana que vem a gente já esteja aí já no local aí já físico, e para juntos estarmos aí estudando, confraternizando, estarmos próximos, que a gente bem sabe que é muito bom. Quanto mais unidos estivermos, melhor ainda. E aí, esses são os meus recadinhos aí. Vocês, se puderem nos ajudar com o Tzedakah, na descrição desse vídeo e nos outros vídeos também do canal, tem aí a chave Pix. Se você quiser e puder nos ajudar com a sua contribuição, vai ser de grande valia. Tá bom, meus amigos? Dito isso, antes de começar o nosso shiur aqui, eu queria dedicar esse shiur aqui, primeiramente, em honra de Hashem, para que o nome dele e a honra dele possa ser glorificado, tá bom? Queria também que o mérito desse shiur aqui, dessa aula, possa ser por nossos irmãos de Israel, que estão passando aí por um momento difícil aí nessa guerra aí, tá bom? Por aqueles que estão nas mãos dos reféns, dos terroristas, estão como refém nas mãos dos terroristas, que a Hashem possa trazer de volta aos seus lares aí, de volta à casa dos seus familiares, com pleno são, com a sua saúde boa, que os nossos irmãos também que estão sofrendo com antissemitismo aí ao redor do mundo, que a Hashem possa protegê-los também, que o mérito desse shiur seja em prol dos nossos irmãos aí que estão ao redor do mundo, que infelizmente estão sofrendo com o antissemitismo, e que a Hashem também possa proteger os nossos soldados lá, os nossos irmãos que estão no fronte de batalha lá, que a Hashem possa também protegê-los, guardá-los e trazê-los em paz e segurança de volta para os seus familiares. Tá bom? Eu também queria desejar também o shiur, o mérito dele, para que seja pela plena recuperação aí do seu juvenil, filho de Maria, papai da nossa amiga Edilene aí, está passando por um problema difícil aí, mas temos fé em Hashem que ele vai conseguir, que Deus possa reanimar as suas forças aí, que possa trazer alegria ao seu coração, e que ele possa fazer com que os medicamentos desse tratamento possam fazer o melhor efeito possível, para que ele possa retornar ao seu estado normal. Dito isso, vamos dar início à nossa aula. Hoje a nossa aula é sobre a segunda lei de Noah, que é a blasfêmia, tá bom? E sobre o estudo de hoje, o que a gente vai estar aprendendo? Um pouquinho mais
sobre a lei das blasfêmias e suas ramificações. Qual é essa lei? Quais são as suas ramificações? Qual o significado de blasfêmia? E nós vamos entrar um pouquinho mais detalhadamente nas ramificações, trazendo também algumas fontes da Torá, do Tanar, referente ao assunto da blasfêmia. Tá bom? Então vamos estar fazendo a leitura aqui da segunda lei de Noé, que é a lei da blasfêmia, não blasfemar. Não blasfemar proíbe dirigir uma maldição ao Ser Supremo, reconhecer a existência de Deus, temer e reverenciar a Deus, orar a Deus, santificar o santo nome de Deus, mesmo através do martírio, proibido difamar o santo nome de Deus, ainda que se chegue ao martírio, estudar as partes permitidas da Torá, honrar os estudiosos, sábios da Torá e respeitar os nossos professores, e ainda respeitar os idosos. Proibido maldizer e proferir insultos. Só antes de nós começarmos realmente, eu achei uma configuração muito bacana da nossa última aula que nós tivemos sobre a lei de Noé, aquele bate-papo que nós tivemos na aula, e eu queria mudar um pouquinho aqui o modus operandi aqui. Então, a cada tópico aqui que a gente se encerrar, eu vou estar abrindo aqui um espaço aqui para quem quiser colocar um adendo, para quem quiser falar alguma coisinha, para ficar uma coisa mais dinâmica, para vocês não ficarem só me ouvindo, tá bom? E ficar aquele discurso longo e às vezes gera uma dúvida, vocês querem falar alguma coisa, e às vezes quando se prolonga muito, às vezes acaba caindo no esquecimento. Então, antes de nós passarmos para um próximo assunto, para uma próxima ramificação, eu vou estar abrindo aqui para vocês, que caso vocês queiram colocar alguma coisa, ou caso tenha alguma dúvida, a gente fazer aquela dinâmica, tá bom? Aquele bate-papo para poder fluir mais aqui os nossos estudos, tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. Qual o significado de blasfêmia? Se nós estamos falando hoje sobre blasfêmia, primeiro a gente precisa saber o que significa blasfêmia. Então, vamos lá. De acordo com o dicionário, blasfema é um enunciado ou palavra que insulta a divindade, a religião ou que é considerado sagrado. Também é uma palavra de expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Dito isso, a primeira lei, não blasfemar, proíbe dirigir uma maldição ao Ser Supremo. Nós, como seres humanos, no decorrer da nossa vida, nós passamos por uma série de problemas, uma série de dificuldades que do nada aparecem na nossa frente e às vezes a gente não sabemos como enfrentar, como agir, como encarar de frente esses problemas. Às vezes, essas dificuldades na nossa vida, parece que as coisas estão dando sempre erradas, nunca nada dá certo, ou até mesmo com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, a gente vê essas pessoas sofrendo com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de doença, ou com alguma situação na qual eles tenham que passar algum tipo de problema, e no final de tudo a gente acaba, infelizmente, colocando a culpa em Deus. Ou seja, a gente acaba transferindo a culpa, a responsabilidade daquilo que nós estamos passando em Deus. A gente sabe que tudo vem de Deus, né? O bem vem de Deus, o mal também ele vem de Deus. Porém, tudo isso são formas que Deus coloca no nosso caminho para que nós possamos crescer e possamos evoluir como seres humanos. Porém, não é nesse sentido que eu quero dizer isso, é no sentido de que você passa por uma dificuldade, mas no momento de dificuldade, ao invés de você honrar a Deus, ao invés de você agradecer a Deus por esse problema, não. Você acaba insultando a Deus, você acaba xingando ou até blasfemando contra o nome de Deus. Isso é o que normalmente o ser humano ele acaba fazendo, ou seja, acaba blasfemando o nome de Deus até mesmo por causa devido aos problemas, às situações
que nós vivenciamos no dia a dia. Então, o não blasfemar a Deus, ele é uma questão de respeito para com o Criador. Não jurar o seu nome em vão, como diz o segundo mandamento, também é uma forma de não blasfemar contra ele. A blasfêmia contra o nome de Hashem é um pecado tão grave que nós temos um exemplo na Torá referente a isso. Vou trazer aqui uma fonte para vocês, que encontra-se no livro de Vaikra, Levíticos 24:16. O filho de uma mulher israelita, que era filho de um homem egípcio, saiu no meio dos filhos de Israel e brigaram no acampamento o filho do israelita e um homem israelita. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome de Hashem, nome do Eterno, e o amaldiçoou. E trouxeram-no a Moshe, e o nome de sua mãe era Shelomit Bat Dibri, da tribo de Dan. E puseram-no em detenção até que viesse a sentença ditada por Hashem. E Hashem falou a Moshe dizendo: tira aquele que amaldiçoou para fora do acampamento, e todos os que o ouviram porão a sua mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: todo homem que amaldiçoar ao seu Deus leva sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Eterno certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará, seja peregrino ou natural. Ao blasfemar o nome de Deus, será morto. Então nós vemos aqui, através desse exemplo desse jovem, que ele blasfemou o nome de Deus, o exemplo de quão grave é esse pecado. Porém, teve um motivo. Qual foi o motivo que esse jovem, ele ter blasfemado a Deus? Eu estou aqui com um comentário, aqui da Torá, eu queria ler para vocês, na qual o Midrash, ele nos traz esse comentário, que sugere que esse rapaz, ele saiu do tribunal de Moshe contrariado com a sentença na qual ele havia recebido de Moisés. Como ele era filho de uma mulher, membro da tribo de Dan, ele pleiteava sua parte no acampamento desta tribo para ele, né? E os danitas não concordaram, alegando que, embora ele fosse realmente um israelita, a hereditariedade tribal seguia a casa paterna. E ele não poderia herdar com eles por este motivo. Como o tema era muito conflitante, eles foram até Moshe para dirimir essa dúvida. E Moshe deu ganho de causa para os danitas. Isso levou com que esse jovem ele se revoltasse. Ele saiu de si e ele blasfemou publicamente contra Hashem. Ou seja, a gente bem sabe que um filho, quando ele nasce de um útero de uma mãe judia, ele é considerado judeu. Porém, se ele é fruto de um relacionamento de um pai judeu e de uma mãe não judia, de acordo com a lei, de acordo com a Halahá, ele não é judeu. Porém, esse rapaz, ele era filho de um egípcio e sua mãe era israelita, era judia. Então, ele tinha sangue judeu. Porém, como a hereditariedade, a tribo, ela vem pela linhagem paterna, ele não tinha o direito de tomar posse das terras na qual Hashem havia distribuído para os danitas. Então, devido a isso, ele achou que teria o direito de ter a posse dessas terras e acabou blasfemando contra Hashem. Blasfemou o nome de Deus. E qual foi o nome que ele blasfemou? Foi o inefável tetragrama, que é esse nome que é inefável, que nós não dizemos, que nós não pronunciamos, que é o nome divino de Hashem. Foi esse o nome que ele profanou. E, infelizmente, devido a esse ato, ele teve a sua vida ceifada. Ele teve a sua vida retirada. E aqui vai um conselho para quem é benor, tá bom? De forma alguma, tatue esse nome no seu corpo, ou se você tem, por um acaso, você fez essa tatuagem, não sei, é um pouco complicado, entendeu? É um nome muito sagrado, e nós que temos por zelo as coisas sagradas de Hashem, principalmente pelo seu nome, então fica muito complicado para você, e é um conselho nosso.
não faça tatuagem, ou se você até mesmo tinha um costume de outras religiões, às vezes de você pegar uma Bíblia, ir para o banheiro, sentar lá e ler a Bíblia enquanto você está fazendo as suas necessidades, também é um conselho nosso para que você não faça isso, porque é um local impuro, e onde a impureza não deve habitar a santidade. Então é um conselho nosso, para que você não faça isso, não leve nada de sagrado, nada que tenha, que seja santo, para locais que sejam impuros. Tá bom? Fica um conselho nosso, tá bom, para vocês. E esse foi o nome que esse jovem, infelizmente, profanou, blasfemou e teve como consequência a sua vida ceifada. Até aqui, meus amigos, alguma coisa, alguma dúvida, ou alguém quer colocar alguma coisa? Posso dar continuidade aí ao nosso Chiúva, ou alguém quer falar alguma coisa? Só um complemento, Sim. Se me permite. Com certeza. Esse jovem, ele é filho do egípcio que Moshe matou. Sim. No Egito. Era um soldado egípcio que tinha lá o hábito de violentar as mulheres, de espancar os judeus, e Moshe, vendo ele agredindo, né, os judeus, ele matou esse homem e fugiu. E esse homem, ele violentava essa mulher ficou grávida, né? Sim. Ficou grávida, e aí esse jovem cresceu com esse meio que um remorso, né, uma mágoa de Moshe, que matou o pai dele, e também com uma certa rejeição entre o povo, né, por ser filho de um abuso. Sim, sim. Exatamente. Só isso, só para pontuar. Show, gratidão, Rodrigo, gratidão por ter trago mais esse complemento aí. E realmente, ele era filho de um egípcio, e o egípcio que era pai dele foi o mesmo que Moshe matou. Naquela ocasião, né, que estava vindo o egípcio agredindo o israelita, que o israelita que ele estava agredindo, se eu não estiver enganado, era o marido da mulher que foi violentada, não é isso? E Moshe, vendo isso, acabou matando esse egípcio. É isso aí. Vamos passar aqui para o segundo tópico, reconhecer a existência de Deus. Reconhecer a existência de Hashem é saber que tudo que nós vemos, sentimos ou ouvimos não é obra ou fruto do acaso. A criação não é obra do acaso. Os seres humanos não são obra do acaso. Tudo por ele foi criado, e para cada criação existe um propósito. Não viemos aqui para este mundo somente a passeio. Não estamos aqui para somente sobreviver, pagar contas, etc. Cada ser humano, cada criatura tem um motivo e uma missão aqui na Terra a ser cumprida. E não reconhecer isso, ou dizer que tudo é obra do acaso, também acaba sendo uma blasfêmia para com o Criador. Então, cada um de nós, cada ser humano, nós temos um propósito de estarmos aqui. Existe um ditado judeu que diz: o dia do seu nascimento foi o dia na qual Deus soube que não... foi o dia em que Deus sabia que o mundo não poderia existir sem a sua presença. Então, se você está aqui, é porque Deus viu em você um potencial, um serviço que você poderia fazer para ele aqui neste mundo. Eu lembro também de uma história, acho que foi com o maestro Toscanini, que um jornalista foi entrevistá-lo, e ele chegou justamente na casa desse maestro, justamente na hora em que ele estava prestes a ouvir uma de suas composições que estariam sendo tocadas por uma sinfonia. E o maestro, querendo apressadamente ouvir a sinfonia, mandou aquele repórter entrar na sua casa, que ele sentasse e ouvisse com ele a apresentação, e que depois ele daria a entrevista. Então, passou-se, né, a apresentação, se encerrou, e o jornalista perguntou para o maestro o que ele havia achado dessa apresentação. Ele falou: eu gostei, mas pena que
faltou uma parte do violinista, que infelizmente não estava na apresentação. Ele, ué, como é que você sabe disso? Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Ele retornou para sua casa e ele ligou para o teatro onde a orquestra estava fazendo a apresentação e perguntou se realmente naquele dia havia faltado algum violinista nessa apresentação. E o maestro disse para ele, não, sim, realmente, faltou um violinista, ele não pôde vir, e acabou que houve um desfalque aqui na nossa apresentação. E ele, intrigado, ligou novamente para o maestro e perguntou como é que ele sabia disso. E o maestro, ele disse que para cada nota, ele tinha feito ele escreveu para cada parte da música, ele escreveu uma nota. E justamente essa nota que estava faltando era desse violinista, que ele tinha faltado no dia da apresentação. E aqui a gente pode tirar isso como exemplo de que nós também fazemos parte de uma orquestra. E se porventura nós deixarmos de cumprir a nossa missão, a qual Deus ele determinou para nós, é como se fosse aquela nota que ficou faltando para que a melodia pudesse ser completa. Então, cada um de nós aqui temos um propósito. E não reconhecer isso é como se fosse uma blasfêmia ao Criador. É como se nós estivéssemos blasfemando contra Deus. E é algo muito interessante. Eu achei muito, muito legal esse exemplo, né, desse maestro. É muito interessante, muito bonito, e achei muito bacana se eu pudesse compartilhar com vocês. Então, voltando aqui, a gente devemos reconhecer a existência de um Deus único em todos os sentidos. A existência de um Deus que nos criou, conforme a sua imagem, a semelhança, e fazer o máximo possível para honrá-lo. As nossas habilidades e atitudes para o cumprimento dessa nossa missão aqui, neste mundo. Pois não é só com as palavras que blasfemamos, tá bom? Nós também não blasfemamos só com as palavras, mas também podemos blasfemar com a nossa atitude, tá bom? Até aqui, pessoal. Tranquilo? Posso dar continuidade? Alguém quer dizer alguma coisa? Posso seguir? Ok. Seguindo, terceira ramificação, temer e reverenciar a Deus. Temer a Deus é ter um sentimento profundo de respeito e obediência por Ele, respeitando suas leis e colocá-las em prática, buscando servi-lo a cada dia. Às vezes, quando nós buscamos ou estamos estudando, seja a Torá, ou até mesmo tem um costume de nós rezarmos antes de estudarmos a Torá, Hashem. A gente até tem o costume de pedir a Deus sabedoria, entendimento, discernimento daquilo que nós vamos estudar, para que nós possamos internalizar aquilo e possamos colocar em prática aquilo que nós estudamos a Deus. Porém, como é que nós podemos conseguir a sabedoria divina? Através desse provérbio que ele nos orienta, Provérbios 9, versículo 10, que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Eterno é a porta do conhecimento. Então, o temor a Deus, ele é algo tão imprescindível, tão importante, que ele é o princípio daquilo, da sabedoria que nós possamos adquirir em referência a Hashem, em referência a Deus. Então, temer a Deus é o mesmo que está buscando para si a sabedoria divina. Eu acho que eu vi um sinalzinho de alguém que levantou a mão. Alguém quer falar alguma coisa? Ou foi eu? Alguém levantou a mão querendo dizer alguma coisa? Não? Posso seguir? Então, seguindo em frente. É isso aí, meus amigos. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, temendo a Deus é a base para que nós possamos ter sabedoria.
Próxima ramificação, orar a Deus. A oração é um mandamento de Deus. Ele nos ordenou que dirigíssemos nossas preces somente a Ele. Nos maus momentos devemos orar a Deus em busca de ajuda. Em tempos de paz devemos mostrar a nossa gratidão a Ele. Devemos orar a Deus todos os dias para que Ele continue a nos mostrar sua benevolência e nos conceda a sua ajuda em nossas necessidades. Mas, Renato, eu aprendi lá na minha antiga religião, que uma tal pessoa, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por essa pessoa. Ou seja, eu tenho que orar em nome dessa pessoa, desse fulano de tal aí, para que eu possa, para que as minhas orações e as minhas preces elas possam ser atendidas. Agora eu te pergunto, será que realmente isso deve acontecer? Será que nós precisamos de um intermediário para que nossas orações elas possam chegar até Hashem? Eu digo para você que não. E eu quero dar para você aqui um exemplo da mãe do profeta Samuel, Haná. Haná, a gente bem sabe que ela era uma mulher que não tinha filhos, era uma mulher amargurada. E no período na qual ela estava com seu marido, que eles foram, a família foi fazer as suas oferendas de sacrifícios anuais, o marido viu que ela estava muito amargurada, muito entristecida. Por que isso? Porque ela não lhe deu frutos, ela não lhe deu filhos. Ela se sentia muito amargurada com isso. E o que ela fez? Ela foi até o tabernáculo e orou a Deus. E o profeta Eli, ele vendo que a mulher estava rezando, ele até mesmo achou que ela estava embriagada, e ao interrogá-la, ela se derramou para ele, dizendo que estava rezando a Deus porque ela era uma mulher amargurada, porque não tinha filhos. E o profeta Eli, ele profetizou para ela, dizendo que no próximo ano, nas mãos dela estaria um filho. E esse menino era o profeta Samuel. Então nós vemos aqui que ela orou a Deus. Se nós tivéssemos a necessidade de ter um intermediário, também não haveria necessidade de Hashem, lá naqueles tempos, nos alertarmos de que futuramente iríamos precisar de um intermediário para chegar até ele, assim como ele nos alertou em Deuteronômio capítulo 13 sobre os falsos profetas, de que viriam falsos profetas, de que iriam profetizar, de que essas profecias iriam se realizar, mas que não era para que nós ouvíssemos eles, porque era Deus nos testando para saber se ele nos ama, para saber se nós o amamos de todo o coração e de toda a vossa alma, assim como ele nos alertou a respeito desses profetas. Não deveria então Deus também nos alertar de que futuramente precisaríamos de um intermediário? Então nós vemos através do exemplo de Haná, mãe do profeta Samuel, de que nós não precisamos de um intermediário. Ela orou a Deus e a sua oração foi atendida. E como confirmação de que a sua oração foi atendida, o profeta Eli trouxe para ela dizendo que no ano seguinte um filho estaria nas mãos dela. Eu também trouxe aqui algumas outras fontes na qual mostra de que nós não precisamos de intermediários, que nossas orações, se dirigidas a Deus, elas serão atendidas e serão, se assim por Ele for permitidas, realizadas em nossas vidas. Primeira fonte encontra-se aqui em Salmo 145, no verso 17, na qual diz o seguinte: justos são todos os caminhos do Eterno, e repletos de magnanimidade todos os seus atos. Está sempre próximo dos que o invocam, dos que por ele clamam com sinceridade. Atenderá aos desejos dos que o temem. Seu clamor há de escutar e lhes trará a salvação. Uma outra fonte,
Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao 15, e o Eterno apareceu de noite a Shlomo e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, a casa de sacrifícios. Aqui Deus está falando logo quando Salomão ele terminou de construir o templo, que seria a casa de Deus. Continuando, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se curvar, orar, buscar a minha face, retornar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. A gente pode ver aqui que se nós orarmos, e ainda um adendo, não é só orar, é também nós de coração nos arrependermos do mau caminho que nós tomamos, mostrar a Deus que nós estamos realmente arrependidos. Deus ele irá ouvir as nossas orações, ele irá perdoar os nossos pecados. Então, aqui mais uma fonte de que não precisa de intermediários para se chegar até Deus. Mais uma fonte. Sabei que Hashem lhe destaca para si o devoto, e ouvir-me-á quando eu o evocar. Salmos capítulo 4. Mais uma fonte. A ti é dedicado todo louvor em Sion, mesmo quando é silencioso. Votos feitos a ti serão cumpridos. A ti que acolhes as preces, acorrem todos os homens, quando me acabrunham todas as minhas iniquidades. É de ti que busco perdão. Então nós podemos ver aqui, se nós enxergarmos, que o pecado da blasfêmia, ele se conecta também com o pecado da idolatria, que foi aquilo que nós estudamos na lição passada. Então, o pecado da blasfêmia, a gente vimos aqui, né, através dessa ramificação, que nós devemos orar somente a Deus. E que se nós colocarmos um intermediário entre esse nosso relacionamento, é considerado idolatria. Então, ele se conecta também, essas três primeiras ramificações, com o pecado de idolatria que nós estudamos nas aulas anteriores. Seguindo aqui, alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Posso seguir em frente? Não posso seguir em frente? Então, ok. Próximas ramificações. Santificar o nome de Deus, mesmo através do martírio. E também é proibido difamar o santo nome de Deus, ainda que se chegue ao martírio. Ainda que se chegue ao martírio, aqui também não quer dizer somente através da morte, tá bom? Eu fazendo as minhas pesquisas aqui, para poder trazer esses estudos aqui para vocês, eu achei um exemplo muito interessante do que também poderia ser através do martírio. E um exemplo muito interessante é também que se encontra aqui no Salmo capítulo 1, que bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, e nem se participa da reunião dos insolentes, mas ao contrário, se volta para o Torá de Hashem, e dia e noite a estuda. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que produz o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores da Assembleia dos Justos, pois Hashem, o Eterno, favorece o caminho dos justos, enquanto os ímpios os conduz à sua ruína. O que eu quis trazer aqui com esse salmo? Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem trilha o caminho dos pecadores. Hoje em dia, nós estamos rodeados 24 horas por pessoas que são pessoas que são zombadoras, que são blasfemadoras. Hoje em dia está muito na moda
né? A quinta série voltou, pessoas que a todo momento usam palavras de baixo calão, palavras que são distorcidas e acabam achando isso uma graça, algo que legal, que bacana. Então a gente escolhendo se afastar dessas pessoas ou se abster de alguma coisa que no primeiro momento possa até ser bom para nós, mas que lá na frente vai nos trazer uma complicação, algo que possa nos ferir no relacionamento para com Deus, isso também é uma forma de martírio. É uma forma também de nós nos afastarmos, escolhermos nos afastar desse tipo de pessoas ou desse tipo de conduta, para que nós possamos proteger os nossos olhos, ou seja, os nossos ouvidos, para que nós possamos estarmos santificados, para nós podermos estarmos ainda mais conectados no nosso dia a dia com a Hashem. Então, escolhermos nos afastar dessas coisas que ao primeiro momento pode nos parecer bom, mas que futuramente pode nos prejudicar em nosso relacionamento com a Hashem, também é uma forma de martírio. Também é uma forma de você estar abandonando aquilo, se afastando daquilo que para você, para as suas clipotes, pode estar sendo bom, mas que para você não é algo muito bom. Não estou querendo aqui também dizer que você é santarrão, tem que ser santarrão o tempo todo, não. Nós até como seres humanos estamos trabalhando todos os dias, em todos os momentos, para nos aperfeiçoarmos, porque nós temos defeitos. Não é isso que eu quero dizer, mas quando você sabe que você tem um problema e você escolhe se afastar, você escolhe enfrentar essas clipotes, essas raízes ruins dentro de você, essa sua alma animal que às vezes te domina. Quando você se escolhe lutar contra isso e dominar ela, e para poder santificar o nome de Hashem, também é como se você estivesse matando o seu mau instinto. Óbvio que esse não é o objetivo, tá? A gente bem sabe, a gente aprendeu nessa última aula do Tânia com o William, que o nosso objetivo não é matar a nossa alma animal e sim dominá-la, tá bom? Não é esse o objetivo, mas é como se nós estivéssemos fazendo isso, tá bom? É como se nós estivéssemos passando por esse martírio, tá bom? Aí fica aqui algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma coisa para poder colocar aqui ou acrescentar, fique à vontade antes de nós passarmos para a próxima ramificação. Alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguma dúvida? Posso seguir em frente? Ok? Estudar as partes permitidas da Torá. Renato, por que estudar as partes permitidas da Torá e não toda a Torá? Deus não deu a Torá não pertence a todos, Deus não deu a Torá no deserto para mostrar que o deserto é terra de ninguém e que a Torá pertence a todos. Por que eu não posso estudar as partes, totalmente a Torá? Por que somente algumas partes da Torá que eu posso estudar? Primeiro, existem leis que não cabe a nós sermos cumpridores dessas leis, dessas mitzvot, que cabem somente ao povo judeu. Porque o povo judeu, ele é o guardião da Torá. É o povo que traz o zelo pela Torá. Então, eles são uma nação de sacerdotes. Então, são leis que não cabe a nós estudarmos, porque nós não iremos conseguir cumpri-las. E Deus não lhe dá nada daquilo do que você consegue suportar. Então, por esse motivo que nós estudamos somente algumas partes permitidas da Torá. A gente sabe que as 7 leis de Noé, todas elas são leis que foram baseadas na Torá, que Deus deu também baseadas na Torá. Então, para que nós não trazermos sobre nós algo que nós não vamos conseguir cumprir e até mesmo possamos blasfemar ao Criador através dessa atitude de nós não podermos conseguirmos
cumprir essas mitzvot, por isso que algumas leis não nos é permitido estudar. Por isso que nos é permitido estudar algumas leis, algumas partes da Torá. Então você pode pegar e estudar referente ao relacionamento sexual, a gente pode pegar e estudar o que a Torá fala sobre isso, sobre o roubo, sobre a blasfêmia, sobre a idolatria. Nós podemos pegar essas partes e realmente estudarmos. Agora, existem algumas partes da Halahá que não cabe a nós cumprir, entendeu? Cabe somente ao povo judeu cumprir. Então, por isso que nós estudamos algumas partes da Torá e não nos é permitido estudar a Torá por completo. E é muito importante você estudar a Torá. A Torá, as 7 leis de Noé, como também disse, que também faz parte da Torá, ela é muito importante para nós porque é o nosso manual de instruções. A Torá em si significa instruções, e é o nosso manual. É aquilo que vai nos dirigir no nosso cotidiano. É aquilo que vai nos trazer uma orientação de como nós devemos nos comportar com o nosso próximo, com o nosso irmão, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho. Então é muito importante você estudar a Torá. E aqui eu queria trazer uma fonte que está aqui na Ética dos Pais. Essa semana eu estava refletindo um pouco, lendo esse livro que é muito interessante, eu recomendo para que vocês leiam. E aqui traz uma fonte, diz: Rabi Hanina, filho de Teradion, dizia: se 2 homens se reúnem e não se ocupam da lei divina, a sua reunião é como a dos ímpios, a qual se refere à Escritura. Bem-aventurado o homem que não frequenta a sociedade dos ímpios. Acabamos de ver isso agora no Salmo 1. Mas se 2 homens se assentam e trocam entre si palavras sobre a lei divina, a divindade está entre eles, conforme se lê: os que temem o Eterno tratam da sua lei, e o Eterno escuta-os. Inscreve-os no livro da memória estabelecido para os que o temem, e para os que temem o Eterno e respeitam o seu nome. Porém, se o homem isolado se ocupar do estudo da lei divina, será também que ele será recompensado pelo Eterno? Sim, conforme se lê: quem está só e medita tem a sua parte assegurada. Ou seja, a gente pode ver aqui nos ditos dos sábios, nos ensinamentos dos sábios, que é muito importante o estudo da Torá. Que a Torá o estudo, a reflexão, a internalização da Torá também nos garante uma recompensa, uma parte assegurada no mundo vindouro. E eu essa semana não estava indo trabalhar, estava refletindo, lendo até mesmo o Salmo 119. Eu indo para o trabalho, eu lendo esse Salmo, e me veio uma coisa assim na minha mente, tá? Não vou dizer para você que eu não sei se é algo que realmente condiz com aquilo que eu vou dizer ou não, porque eu não sentei para conversar com o Rabino e saber se essa minha dedução ela está correta ou não. É uma das coisas que, um dia se eu tiver a oportunidade de sentar com o Rabino, é uma dúvida que eu pretendo tirar com ele. Mas é algo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Se você pegar o Salmo 119, você vai ver que cada pedaço do Salmo, cada versículo não, a cada 8 versículos, corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. E a gente pode ver que para cada letra do alfabeto existem 8 versículos. Eu aprendi também no shiur passado, até mesmo com o Rodrigo, que eu não sou muito conhecedor da parte da gemátria, mas que o 8 ele representa o infinito. E se você ler o Salmo 119, do início ao fim, você vai ver o salmista ele falando da importância da lei do Eterno, da importância de você estudar a lei do Eterno, da importância dos cumprimentos das mitzvot, ou seja, da importância da lei divina, da Torá divina. Isso em todos os versículos
que compõe também das 23 letras do alfabeto. A gente vê que são 8 versículos, e como 8 representa o infinito, a gente pode ver também que pode deduzir assim que a Torá é infinita. A gente bem sabe que a Torá ela é infinita, né? Mas pode-se também dizer que seja uma prova, né? Como a importância do Salmo 19 dele, que todo esse salmo ele trazer a importância de como a lei é importante para nós. E cada versículo possui 8, cada porção possui 8 versículos, e o 8 significar o infinito. A gente pode então tirar daqui que a Torá, a lei, ela é ela é infinita. Não, volto a dizer, é algo meu, tá bom? Que eu tirei das minhas meditações, reflexões, tá bom? Não é algo que é retirado da Torá, ou tem uma fonte rabínica ou talmúdica, tá bom? É só das minhas meditações aqui, como eu tenho outras coisas que, se um dia eu tiver a oportunidade, são assuntos que estaremos conversando aí com os nossos rabinos, com os rabinos que nos orientam, tá bom? E eu só coloquei aqui na fonte aqui, da onde eu tirei essa parte aqui da ética dos pais, porque possa ser que você encontre, pesquisando na internet, o capítulo ou o versículo possa estar diferente, tá bom? Mas por que isso acontece? Porque antigamente não tinha-se o costume de dividir em capítulos, em versículos, os estudos, até mesmo a Torá, tá bom? Mas houve uma necessidade porque nos períodos antigos havia muito debate, então os idólatras eles pegaram e acabaram fazendo isso, né? Dividindo a Torá, ou até mesmo algumas fontes judaicas, para poder debater. Então acabou se adotando esse costume, tá bom? De adotar versículos e capítulos. Então possa ser que nas suas pesquisas, se você for pesquisar essa fonte aqui que eu estou trazendo para vocês, possa ser que esteja num versículo diferente, tá bom? Mas o capítulo é o mesmo, mas possa ser que o versículo possa estar diferente, tá bom? Então a fonte que eu trouxe aqui é a fonte do Sidur, tá bom? É desse Sidur aqui, Sidur completo, do Jairo Friedman, tá bom? E que Baruch Hashem nesse Sidur já vem a ética dos pais. Vem esse livro já compilado e ele é muito interessante, tá bom? Se alguém quiser dizer alguma coisa, fique à vontade, posso dar continuidade. Alguém quer colocar alguma coisa? Posso seguir em frente? Ok, seguindo em frente. Honrar os estudiosos sábios da Torá e respeitar os nossos professores e ainda respeitar os idosos. Quando nós falamos de sábio, eu não poderia deixar de citar aqui um dos maiores de todos os sábios, né, que foi Moshe Rabbeinu. Agora aqui uma curiosidade. Você sabia que Moshe Rabbeinu ele tinha outros nomes? O Midrash ele nos traz isso. E um dos nomes de Moshe Rabbeinu era Tuviá, que significa bondade. Moshe, na verdade, ele tinha 4 nomes, né? Foi dado um por cada membro da sua parentela. E um desses nomes que foi dado a Moshe era Tuviá, que significa bondade. E Moshe, na verdade, foi dado, que significa retirado das águas, foi dado pela filha do faraó, Batiá, que em mérito de ter tirado, né, Moshe das águas, porque se não fosse essa ação dela, talvez não teríamos os legisladores aqui, não teríamos Moshe, mas a gente sabe que tudo tem um propósito divino, então em mérito disso, Deus deu esse nome para ela, de Batiá, que significa filha de Deus. E aí fica uma curiosidade para vocês. Moshe era o grande legislador que falava com Deus face a face, que nos trouxe os 10 mandamentos, que nos trouxe a Torá oral, que nos trouxe a Torá escrita, um grande sábio. E é uma grande mitzvah, tá bom? Você honrar esses sábios, honrar os estudiosos da Torá. E fica aqui
e não honrar os ensinamentos desses sábios, não honrar os ensinamentos que Moshe Rabbeinu nos trouxe, também é uma forma perdão, de blasfemar ao Criador. Outros sábios aqui que eu trouxe também, poxa, grandes homens, grandes sábios. Primeiro aqui, Rabi Moshe ben Maimônides, um homem que trouxe para nós aqui os 13 princípios da fé judaica, que é também quando eu aconselho algum menor, alguém que está começando na fé monoteísta, vem me perguntar o que ele tem que estudar, uma das coisas que eu aconselho é estudar os 13 princípios da fé judaica. E quem foi que nos trouxe esses 13 princípios foi o Rabino Maimônides. Foi ele que nos trouxe. Ele também era médico, filósofo, escritor, foi um grande tzadik, um grande sábio da sua geração. E que os seus ensinamentos, não só dele, mas de todos esses sábios que estão aqui na tela, seus ensinamentos perduram até os dias de hoje. O outro sábio, Rabi Shimon Bar Yochai, foi aquele que nos trouxe o Zohar, que nos trouxe, na verdade, já existia, né? Mas ele foi quem compilou a Kabbalah, que passou para o papel. Estudou com Eliyahu Hanavi nos 13 anos que passou na caverna, se aprofundando nos estudos da Kabbalah. Foi ele que nos trouxe e que compilou os ensinos do Zohar. E até engraçado, né? Que foi o homem que no dia de sua morte pediu para que se comemorasse, né? Que não fosse um dia de tristeza, mas sim um dia de alegria. Até os dias de hoje eles comemoram, né? Chamado de Lag Baomer, o dia de sua morte, com festas, acendem fogueiras em memória da alma do nosso Rabi Shimon Bar Yochai. E como esse povo é um povo maravilhoso, né? Que até no momento de tristeza mandam se alegrar. Até no momento de sua morte, ele pediu para que se alegrasse. Tá bom? Eu recomendo a vocês, se nunca assistiram uma cerimônia de Lag Baomer, pesquisa lá no YouTube, que tem alguns vídeos interessantes, muito bonitos lá, que você vai ver como é linda a comemoração, o festejo desse dia tão, às vezes, esperado anualmente por muitos judeus. O nosso outro rabino sábio, grandíssimo, tzadik, Rabino Israel Abu Hatzera, o Baba Sali, um grande rabino também, um grande tzadik. Lembro de duas histórias aqui, perdão, que eu queria compartilhar com vocês. Uma, na qual esse rabino, que também era cabalista, um grande cabalista, ele tinha um compromisso e precisava se deslocar. Ele estava dirigindo o carro, na verdade, o seu auxiliar estava dirigindo o carro, e esse auxiliar viu que o combustível estava acabando do veículo e que não daria para eles chegarem até o destino na qual eles precisariam chegar, para o compromisso do Baba Sali. E o Baba Sali viu que ele estava aflito, que ele estava nervoso, perguntou por que ele estava nervoso, e ele disse para o Baba Sali que o combustível não iria dar, que eles iriam ficar no meio do caminho e que eles não conseguiriam chegar onde o Baba Sali deveria chegar. O Baba Sali falou para ele: não se preocupa não, pode seguir em frente, segue em frente. E ele foi seguindo em frente, e foi passando os quilômetros, e Baruch Hashem, o Baba Sali, ele conseguiu chegar no seu destino. E enquanto o Baba Sali estava no local, ele foi abastecer o veículo, ele retornou para poder buscar o Baba Sali e trazê-lo de volta à sua residência. O Baba Sali, ele viu lá no ponteiro do carro que o combustível estava cheio, e ele perguntou: vem cá, o que você fez? Aí ele: não, eu abasteci o carro. Aí ele foi e falou pro rapaz: homem de pouca fé, se você tivesse acreditado e tivesse mais fé em Hashem, você nunca mais iria precisar abastecer seu carro novamente. Mas como você não teve fé, infelizmente, você vai ter que continuar abastecendo seu carro. E como isso seria bom nos nossos dias de hoje, para quem tem carro com a gasolina cara do jeito que está, seria uma boa a gente não poder mais ter que abastecer o nosso carro. Mas quem sabe, tendo fé e emuná completa em Hashem, quem sabe ele não faz esse milagre para quem tem carro aí e precisa abastecer com esses preços caríssimos aí. Uma outra história muito interessante
é que um rapaz, ele chegou até o Baba Sali muito aflito, porque ele e sua esposa não conseguiam ter filhos. Ele chegou muito aflito ao Baba Sali, o Baba Sali meio que olhou meio de lado para ele, e ele gostava muito de beber uma bebida chamada arak, acho que é arak o nome da bebida, como se fosse uma bebida, uma cachaçinha, né? Se a gente pode assim dizer. Ele gostava muito de tomar. E até os dias de hoje, ele tem pessoas que tomam dessa bebida, que ele pegou ela e abençoou, né? Essa bebida, ela abençoou ela, a garrafa na qual ele estava tomando. E até os dias de hoje há pessoas que relatam milagres por causa da bênção que o Baba Sali ele deu para essa bebida. As pessoas que costumam tomar dela têm relatos de milagres que acontecem na vida delas. Tá bom? Quando a garrafinha está lá prestes a acabar, eles vão lá e enchem novamente e acaba se misturando e as bênçãos se renovando. Voltando à história, ele estava muito aflito que ele e a esposa dele não conseguia ter filhos, e ele olhou meio de canto para o rapaz e deu um copo de bebida para ele tomar. Ele não entendeu nada, mas como ele é um grande tzadik, sabe, ele foi e tomou um copo. Aí ele voltou a se queixar pro Baba Sali, o Baba Sali olhou para ele, pegou, deu mais um copo para ele. Ele tomou. E assim foi, 2, 3. Na quarta vez, se eu não estiver enganado, eu posso ser que eu esteja enganado na contagem, hein, tá bom? Mas o que vale a intenção da história, ele já não estava mais aguentando mais. E o Baba Sali continuando dando bebida para ele. Aí ele pegou essa bebida e jogou fora. Aí o Baba Sali fingiu que nada aconteceu, pegou de novo, deu a bebida para ele, ele pegou essa bebida e jogou fora. Tempos depois se passaram, esse rapaz ele conseguiu engravidar de sua esposa. Ele e sua esposa conseguiram engravidar, né? E tiveram filhos. E conseguiu ter o primeiro filho, conseguiu ter o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. Só que o quinto filho, infelizmente, a esposa perdeu o bebê. E no sexto filho, ele também perdeu esse bebê. E ele foi triste questionar o Baba Sali, que o Baba Sali tinha abençoado ele, tinha conseguido 4 filhos, só que ele foi questionar, porque 2 filhos ele tinha perdido. A esposa dele perdeu o bebê, ele não tinham falecido. Aí o Baba Sali falou para ele, lembra quando você não aguentou, ao invés de ter tomado a bebida, você jogou ela fora? Ou seja, uma mitzvah estava sendo perdão, uma mitzvah que poderia ter sido sendo boa para ele, infelizmente, devido ao erro cometido, não foi cumprida. Eles tiveram seus filhos, ele perdeu seus filhos. Muito interessante essa história. Seguindo em frente, mais um sábio, grande sábio, o Rebbe de Lubavitch, sábio Menachem Mendel Schneerson, foi um grande divulgador das 7 leis de Noah. Se existe uma pessoa que foi um grande difusor, foi esse grande tzadik, esse grande homem, o Rebbe de Lubavitch, um grande tzadik da nossa geração, que viveu na nossa geração, faleceu, se não estiver enganado, ou se foi em 92 ou foi em 94. Mas infelizmente ele faleceu, mas foi um grande tzadik, um grande sábio, e também os seus ensinamentos estão aí sendo difundidos ao redor do mundo pelos seus emissários, pelo grupo Chabad, né, que é mais uma ramificação do judaísmo, que costumam difundir muito os seus ensinamentos. Também é um grande tzadik. E o Rav Yitzhak Kaduri, esse homem que também foi um grande cabalista, que também viveu na nossa geração. Ele faleceu em 2006 com mais de 100 anos de idade, um grande tzadik. E eu queria ressaltar algo aqui, que uma grande sujeira que estão fazendo com o nome desse grande tzadik. E se você que é Benor, ou você que está nos assistindo, se deparar com essa situação, saiba que é mentira. Então, pegando o nome desse grande tzadik e dizendo que antes dele morrer, ele tinha escrito num papel o nome do Mashiach, e que ele pediu para que só abrisse esse papel depois de sua morte. Então, depois que ele abriu o papel,
supostamente pegaram e quando abriram, disseram que o nome do Mashiach era Yeshua. Ou seja, algumas pessoas de mau caráter estão tentando desonrar o nome desse grande tzadik, e os seus discípulos, até mesmo os seus filhos, já disseram que isso é mentira, mas é um jogo muito sujo, que algumas pessoas de mau caráter, eu digo do cristianismo, fazem com o nome desse grande tzadik. E vocês vão ver muito isso durante a caminhada de vocês, tá bom? Eu sou uma pessoa que gosto muito de acompanhar debate. Eu assisti um debate de um judeu com um cristão. O cristão, ele querendo colocar a sua idolatria, justificar Yeshua, que seja seu nome apagado, como Mashiach, através do Talmud. Sendo que perguntaram por ele se ele acreditava, se ele tinha o Talmud como referência, se ele acreditava no Talmud. Ele não acredita no Talmud. Mas como uma forma de tentar encaixar a idolatria dele nos argumentos que ele estava ali tentando apresentar, então ele estava utilizando algo que eles mesmos nem acreditam como uma fonte para dizer que a idolatria deles é o Mashiach. É o Mashiach que veio e que supostamente veio e ressuscitou, né? Então, infelizmente, pessoas de má índole estão sujando o nome, tentando, na verdade, sujar o nome desse grande tzadik, que é o Rabbi Yitzhak Kaduri, que também foi um grande cabalista. E surpreendo que a sua base de estudo não era o Sefer Yetzirah, não era o Zohar, não. Perguntaram para ele de onde vinha a inteligência e o conhecimento dele da Kabbalah, e ele só estudava a Torá e estudava o Tanar. Essa era a fonte da qual ele se baseava, tá bom? A Torá e o Tanar. E a gente vê aí quão importante, mais uma vez, é o estudo da Torá e o estudo do Tanar. Então a gente vimos aqui que respeitar os sábios e os seus ensinamentos é respeitar a Deus, e respeitar o idoso e respeitar o idoso é ter amor e dar valor à sua própria vida. Porque respeitar o idoso também é um mandamento que nós devemos cumprir. Porque não só detém o título de sábio aquela pessoa que domina um certo tipo de conhecimento, mas não, também é considerado sábio aquelas pessoas que são sábias em relação à vida. Então, um idoso, uma pessoa de maior idade, elas passaram por certas situações em suas vidas que podem trazer muitos ensinamentos para nós, que somos pessoas jovens, e é muito importante respeitar essas pessoas, tá bom? Porque são sábias em relação à vida. E eu sou um tipo de pessoa que gosto muito de conversar com pessoas de mais idade. A primeira coisa que eu gosto de saber é a história de vida dela, conhecer um pouco mais. É muito gratificante sentar para mim com uma pessoa que é mais velha do que eu e poder conversar e sugar um pouco dessa sabedoria dessas pessoas. É muito importante, é muito, muito gratificante. Eu vou dar uma acelerada, tá bom? Mais uma ramificação aqui, tá bom? Proibido maldizer e proferir insultos. A gente pode ver que se você... aquele que blasfema, aquele que insulta o seu próximo, também ele insulta como se ele estivesse insultando ao próprio Deus. É como se ele também estivesse maldizendo a Deus, blasfemando contra Deus. Uma prova disso a gente pode ver até mesmo nos 10 mandamentos. Se nós vermos os 10 mandamentos, os 5 primeiros mandamentos são mandamentos em relação a nós para com o Criador. E os 5 últimos mandamentos entram na categoria de relacionamentos de nós com o nosso próximo, com o nosso irmão. Porém, se nós vermos nos primeiros 5 mandamentos, nós temos o 5º mandamento, que é honrar o pai e a mãe. Mas o pai e a mãe, ele não entra na categoria dos nossos próximos. Por que ele está na categoria da nossa honra para com Deus? É porque, se nós formos ver o pai e a mãe, eles são sócios de Deus. Por que eles são sócios de Deus? O pai e a mãe, eles dão o corpo, e Hashem,
ele dá a alma para formar o ser humano. E também, através disso, cumpre-se aquele mandamento na qual o Eterno, logo no início, ele, antes de criar o homem, ele diz que nós façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, ser a imagem e semelhança de Deus é você também poder criar. E Deus, ele te deu esse poder. O poder de você criar. O poder de você direcionar a sua vida, criar a sua vida. Então Deus, ele te dá esse poder. Por isso que eles entram nessa categoria de mandamentos em relação a nós para com Deus. Porque assim como Deus, assim como Deus cria, o pai e a mãe, ele é sócio de Deus. Porque ele dá o corpo e Hashem, que é o Criador, ele dá a alma. Então a gente pode ver daqui também, através desse exemplo que eu dei, dos 10 mandamentos, que se você blasfemar ou proferir insultos contra o seu próximo, é a mesma coisa que você está blasfemando ou insultando a Deus. A gente sabe que nos momentos do nosso dia a dia acontecem tantas coisas que nos tiram tanto do sério, mas aqui vai uma orientação, até mesmo para quando você estiver prestes a explodir, ou até mesmo a fazer algo que você sabe que vai ser lá na frente prejudicial a você. Lembre-se desse salmo, tá bom? É Salmo 37, do verso 1 ao 9, que diz o seguinte: não te irrites por causa dos ímpios, nem invejes dos malfeitores, pois como a relva em breve hão de secar, e tal qual a grama verde murcharão. Confia em Hashem, Eterno, e faz o bem. Assim habitarás na terra, e te nutrirás com a fé. Deleitar-te-ás com Hashem, e ele atenderá os desejos do teu coração. Orienta teus caminhos para Hashem, confia nele e ele agirá. Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Silencia diante de Hashem e espera por ele. Não te exasperes, porque prospera em seu caminho aquele que trama intrigas. Deixa a cólera e abandona a ira. Não te irrites, pois causarás mal a ti mesmo. Saiba que os perversos serão abatidos, mas os que esperam em Hashem, eles herdarão a terra. Então, meus amigos, não se irrite não, tá? Porque você está causando mal a você mesmo. Tá bom? Você acha que vai descarregar a sua ira, a sua raiva? Não, você sabe que você está prejudicando a você mesmo fazendo isso. Tá bom, meus amigos? E finalizando aqui, queria deixar mais um conselho aqui da ética dos pais. Rabi Yohanan, o sapateiro, dizia: toda congregação que tiver por objeto a glória de Deus manter-se-á, e a que não tiver por objeto a glória de Deus não subsistirá por muito tempo. Bem sabemos que estamos aqui nessa luta aí, a nossa Beit, já há um tempo, para nós nos fortalecermos e crescermos ainda mais como comunidade. Porém, de nada adiantará se o nosso maior objetivo não for a honra e a glória de Deus. E para que isso aconteça de forma coletiva, precisamos colocar diante de cada um de nós, termos diante de cada um de nós esse objetivo. Em tudo que nós formos fazer, a honra e a glória do nome de Deus deve ser primordial, deve ser as primícias das nossas atividades, tá bom? Fazendo cada um de nós, se fizermos isso no todo, no coletivo, conseguiremos esse objetivo. E como consequência, está aí. Se tivermos como objetivo a glória de Deus, a nossa congregação, ela irá se manter para a de eternidade aí, até que Mashiach venha e que todos nós possamos ter conhecimento de Hashem, assim como as águas cobrem o mar. Tá bom, meus amigos? Fica aqui encerradas as minhas palavras. Se alguém quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Alguma colocação, fique à vontade. E desde já, desejo a todos vocês que Hashem conceda uma ótima semana. Shavua Tov para todos vocês, tá bom? Que as mãos de Deus possam estar cobertando a cada um de vocês durante a semana, que Ele possa trazer bons decretos para a vida de cada um, que Ele possa estar trazendo boas notícias para cada um de nós, tá bom? Que seja uma semana abençoadora,
e grandíssima para todos nós. Tá bom? Encerro aqui as minhas palavras e mais uma vez desejo a todos aí Shavua Tov. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguém quiser dizer alguma coisa, fique à vontade, tá bom, meus amigos? Amém. Shavua Tov. Deus abençoe. Foi uma aula muito boa, viu, Renato? Gratidão. Que o Eterno continue te abençoando, te dando sabedoria. E mais tarde, daqui a pouco, com Paulo Corrêa, começa as rezas, o período de rezas, a partir das 20 horas. Todos estão convidados. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Bem lembrado, Samanta. Gratidão. É 8 horas, né? Me perdoa? Acho que é 8 horas, não é isso? As rezas? 20 horas. 20 horas, né? Isso mesmo. Vocês vão disponibilizar lá no grupo? O link? Eu acho que vai ser disponibilizado lá no grupo. Vai, então, excelente. Vai ser disponibilizado lá no grupo, tá bom, pessoal? Agora às 20 horas, as rezas, que é em prol do povo de Israel, né? Se eu não estiver enganado, acho que é isso. Amanhã, às 18 horas, a princípio, teremos a aula de Tânia, de Hassidut com William, tá bom? Fiquem todos aí de olho aí nos grupos aí que a gente vai estar divulgando lá. E eu vou fazer o máximo possível aqui para que amanhã eu consiga já disponibilizar essa aula aqui, tá bom? Lá no nosso canal do YouTube. Lembrando, curtam, compartilhem, tá bom, gente? É muito importante, vai ajudar muito o nosso canal aí a divulgar aí esse conteúdo para que mais pessoas possam ter conhecimento do monoteísmo e das 7 leis de Noah, tá bom? Para que assim nós possamos honrar e engrandecer o nome de Hashem. Tá bom? Peço desculpas aí se eu não fui muito eloquente, se alguém não entendeu alguma coisa, tá bom? Mas que a Hashem abençoe vocês aí. Tá bom, meus amigos? Amém. Amém. Shavua Tov. Shavua Tov. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. כולם קדושה חייש עליך